dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio do Capital Político. Meu nome é Leonardo Barreto. Estou na companhia do João Rummel e hoje nós vamos conversar com o cientista político Murilo Medeiros, que tem um grande espaço no debate público pela sua atuação na universidade, pela Universidade de Brasília, pela sua atuação no Senado Federal como assessor e consultor, e também pelo seu trabalho no Think Tank Instituto Milênio, né, trazendo colaboração em termos de políticas públicas e segurança institucional para o país. João, é um prazer tê-lo aqui de volta, né, depois de vários episódios. Estávamos sentindo falta da sua polêmica, da sua pimenta. Eu que tenho a satisfação de estar de volta aqui. É um prazer estar do seu lado aqui, principalmente com o Murilo aí, para a gente fazer um debate, uma análise de um momento importante. Momento importante. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e um núcleo de ministros, de assessores de primeiro escalão, e abre um período de julgamento, né, que a gente não sabe ao certo quanto tempo vai durar, mas a gente sabe que vai afetar o processo político. E, Murilo, eu quero começar fazendo uma provocação no formato de uma pergunta. A gente pode dizer que esse julgamento é um julgamento do 8 de janeiro, mas também é um julgamento da própria atuação institucional do STF? E aí eu quero, com isso, te perguntar qual que é a extensão do debate político-institucional que a gente está abrindo, né, com esse julgamento pelo STF. Mais uma vez, obrigado pela conversa, pela oportunidade. Eu que agradeço, Leonardo, João. Prazer enorme estar aqui dividindo essa bancada e poder contribuir com esse debate público atual no Brasil. E essa é a pergunta do dia, né? Hoje houve o julgamento, a aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa pergunta que você me faz, é possível a gente fazer um pouco da trajetória da nossa democracia, que esse ano completa 40 anos da redemocratização. E nesse período, nós tivemos alguns julgamentos muito marcantes. O Mensalão, a Lava Jato, e poderia incluir esse dos atos de 8 de janeiro. É um olho no tribunal, mas também é um olho no palanque político, inclusive com efeito para 2026. Então, certamente, toda essa conjuntura desse julgamento vai impactar em 2026. Ontem, indo para o trabalho, peguei um Uber e a gente ia ouvindo o julgamento no rádio. E ele fez um comentário muito perspicaz. E é bom, às vezes, ouvir a opinião de quem está na rua. Eu acho que os motoristas de Uber e de táxi são os melhores. Ele disse: tivemos julgamentos lá atrás do Mensalão, muito demorado, da Lava Jato. E é incrível que eles prendem, mas logo depois soltam. Condenam e descondenam. Então, há nessa conjuntura toda desse quadro, desse julgamento, também o julgamento da confiança das nossas instituições, que nos últimos tempos perderam muito em termos de credibilidade. E não só o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal também. Em 2003, o próprio Datafolha fez essa pesquisa, 60% da população brasileira aprovavam a atuação da Suprema Corte Brasileira, que era um poder até um pouco mais esquecido ali dentro da Praça dos Três Poderes. As manifestações, às vezes, nem lembravam muito do Supremo. Era mais ali em frente ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, o Palácio do Planalto. Hoje, esse índice de aprovação da atuação do Supremo caiu para cerca de 15% de aprovação. Então, houve uma mudança drástica até da percepção popular da atuação da nossa Suprema Corte. E, sem dúvida alguma, esse julgamento ele traz à tona todo esse questionamento do funcionamento da Suprema Corte e com impacto para 2026. Né? É um julgamento que ainda vai
vai se estender, provavelmente, até... Esse é apenas o início do processo, né? Agora que eles viraram réus, e muito provavelmente tem se falado em setembro para a conclusão do julgamento, e quase que um ano antes do processo eleitoral, né? Então, certamente ainda vai ter muita água para rolar, muito questionamento ainda sobre as balizas da dosimetria, tudo que envolvendo essa novidade que é um julgamento sobre um atentado contra o Estado Democrático de Direito, né? Que é até uma novidade para a nossa Suprema Corte fazer esse julgamento. Eu imagino que, sobre qualquer aspecto que se olhe, é um julgamento político, porque a natureza dos acontecimentos, né, é muito forte, e os resultados e as consequências desses acontecimentos também. E aí eu quero puxar João para a conversa perguntando o seguinte: como é que esse julgamento vai afetar o andamento das relações executivo-legislativo, o andamento do Congresso, o ambiente de políticas públicas para esse ano de 2025? Olha só, eu tenho uma visão quanto a esse julgamento específico, tá certo? Ele é muito mais importante, tá certo, para o Supremo na relação dele com a sociedade do que para o momento político. Tá certo? Porque é o seguinte, olha só, isso que ele está fazendo, ele está trazendo o Supremo para as eleições de 2016. 26. Ou 26. Tá certo? Dentro do andamento do Congresso, tá certo? O que acontece hoje, está todo mundo pensando em 2026. Mas o grande problema é o seguinte, que o Supremo ele pode ser a pauta, mas ele não é candidato. E as pessoas estão vendo o seguinte: qual é o meu futuro dentro das eleições de 2026? Qual o espaço que eu vou ter? Vai ser mais uma fase de apertar e diminuir o número de partidos, de cada dia mais juntar isso dentro de segmentos políticos. Vai ficar mais claro quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro dentro desse processo. Vai ter uma... Eu acho que esse movimento, o que vai colocar é qual o papel do Bolsonaro nas eleições. Tá certo? E que é o seguinte, hoje, com o Lula, com uma reprovação grande na sociedade, tá certo? O que acontece? Ninguém vai querer dar palanque para ninguém. E vai ser um debate aquele debate de bastidores e cada um articulando para saber quem é o meu pedaço. E quem está ganhando a exposição para virar espaço político é só o Supremo. Agora, qual a consequência disso político e para as eleições? Eu acho que o impacto é muito mais uma exposição de questionamento do que é o papel do Supremo na sociedade dentro das eleições de 2026. Explica para mim essa frase: ninguém quer dar palanque para ninguém. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, nós estamos num momento na política hoje no Brasil que é o seguinte: nós estamos com inflação, nós estamos com a sociedade perdendo poder aquisitivo, com uma perspectiva péssima futura de economia, tá certo? As pessoas já começaram a ficar preocupadas com o futuro do emprego, tá certo? E aí é o seguinte: quem vai ser o salvador da pátria das eleições? Quem é o grupo político que vai vender o sonho para resolver esses problemas? O 8 de janeiro vai estar nessa pauta? É influente nessa pauta? Não. Então, o que não é da política é o seguinte: será que o Centrão vai querer colocar uma pauta para resolver os problemas do Executivo? Será que o Congresso vai dar, neste momento, tá certo, um palanque sobre a questão da anistia para o Bolsonaro? Ou será que eles vão querer consolidar um debate político sobre o tamanho dos partidos e realmente um debate sobre quem vai ser candidato para 2026? Então, você colocou que o PT, o governo, tem problemas na economia. A gente não tem um horizonte muito claro sobre como é que a gente vai chegar em 2026, mas a turma não está muito otimista.
Então, por um lado, pode ser de interesse do PT reproduzir em 2026 a ideia de que essa é uma eleição pela conservação da democracia. E pode ser que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, estando preso ou estando exilado, né, ou estando na antessala da cadeia, não sei, possa querer fazer de 2026 uma eleição do Bolsonaro livre. Né? Você acha, Murilo, que a gente tem uma tendência de reproduzir em 2026, mesmo que com outros atores diferentes, né? Alguém no lugar de Bolsonaro, com certeza, mas a reprodução do que foi discutido, do que foi debatido, do que aconteceu em 2018, uma eleição parecida, inclusive, como o João trouxe aqui, com o questionamento do STF, do TSE, enfim, da instituição responsável por fazer a gestão da eleição? Esse seria o cenário ideal almejado pelo PT, Leonardo, de contrapor durante a eleição presidencial um adversário mais radical, muito parecido com o perfil de Bolsonaro. Mas hoje o cenário para 2026 está completamente aberto. Nós temos um governo que não tem tração no parlamento, que passa por problemas de gargalos econômicos e também por perda de credibilidade, e agora corre contra o tempo para recuperar a sua taxa de popularidade, em pouco tempo, até a eleição presidencial. E do outro lado, nós temos uma oposição dispersa, fragmentada e presa, ancorada à inelegibilidade de Bolsonaro. Então, a própria eleição municipal mostrou um certo cansaço da sociedade dos receituários ideológicos do lulismo e do bolsonarismo. Não à toa os partidos de centro e centro-direita conquistaram 70% das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros. Então, eu enxergo uma janela enorme de oportunidade, de atualização geracional das nossas lideranças públicas. Temos uma boa safra de governadores, inclusive mais do campo, até um pouco mais conservador, mas que também não são nomes que ainda não possuem projeção nacional. E aí está o dilema, né? Há uma janela de oportunidade, mas a própria oposição ainda não conseguiu capitalizar, nacionalizar um nome que pudesse fazer o contraponto ao governo. Então é um bom desafio que se coloca hoje no cenário político nacional. Mas esse julgamento do Bolsonaro, ele atrapalha ou ele facilita a construção dessa liderança, de uma direita alternativa ao bolsonarismo? Olha, assim. eu vou fazer só Faça. Se eu fosse analisar historicamente, eu não sou nenhum historiador e também nenhum cientista político, eu simplesmente estou no fato. Olha só, se eu tivesse que fazer uma análise lá de um motorista de Uber, eu falaria o seguinte: as eleições de 2018 foi uma revolta contra o PT. A de 2022 foi uma revolta contra o Bolsonaro, e que foi uma vitória apertada. E se a gente olhar hoje a rejeição do Bolsonaro e do Lula, as duas são iguais e são maiores que 50%. Isso quer dizer que a população brasileira ela está desculpa o termo aqui, mas ela está de saco cheio dessas duas linhas. E aí o que acontece? Quando eu falo para você que ninguém quer dar palanque, quem não quer dar palanque é o Centrão. O Centrão está buscando o papel, a político, o histórico político que ele faz, que é o corpo a corpo. Tanto que eles vêm fortalecendo as emendas. Tá certo? Por que ele fortalece as emendas? Porque este é o palanque dele, que está lá na base, que tem um eleitor, que sabe qual a obra que ele fez, o que ele deu, e ele constrói esse processo. Porque se ele coloca o papel do político nos grandes jornais, no grande negócio, ele que se queima, ele vira... Então, o que eu acho, colocando aqui, eu acho que tem um espaço. Quem vai ocupar esse espaço? Tá certo? Aí nós temos alguns problemas, tá certo? Que coloca. O primeiro é o seguinte: eles vão querer, eu acho que todos os lados, a não ser o próprio Bolsonaro,
quer o Bolsonaro como candidato, mas nos bastidores, eu acho que ninguém quer o Bolsonaro como candidato. Tá legal? Exatamente para não ter essa briga Lula-Bolsonaro. Tá certo? Eles precisam criar fatos novos. Outra coisa que eles precisam também é o seguinte: hoje a dinâmica e a rapidez da comunicação através das redes sociais, eles precisam construir. E construir, qualquer coisa que se constrói e tem alguma falha, acaba muito rápido. Então, a construção ela tem que ser lenta, ela tem que ser um pouco mais... Então, é o seguinte, te respondendo, esse julgamento hoje ele é importante para o Lula e para o Bolsonaro. Tá certo? Eu acho que para o Centrão, ele vai fazer um jogo político lá na frente, mas no momento que ele achar necessário e que não cause desgaste para ninguém, ele vai resolver. É como o motorista falou, prende, faz o fato político, mas depois acalma-se a base. E quem faz tudo isso é o Centrão, articuladamente, politicamente dentro do processo. Então, eu vou botar duas... Eu gostaria que, nesse momento, tem 2 pontos que precisam ser analisados para a gente entender o momento político. Eu vou falar quais são os 2 pontos, tá certo? O primeiro ponto, que eu acho que é importante, é o que aconteceu com as emendas. Tá certo? O governo foi no Dino, o Dino criou uma confusão na porra, nossa, um bafafada, né? O governo ficou extremamente pressionado e chegou no último minuto, lá tá certo? Preso nas grades do ringue. O Supremo, você já viu como é que ficou as emendas? Os parlamentares vão nadar em dinheiro. Transparência de parlamentar, não de judiciário. Tá certo? Aumentaram a quantidade de dinheiro, ainda colocaram no orçamento que ainda forçando o governo a dar dinheiro para eles. Tá certo? Que os RP3 e RP2, tá certo? É o seguinte, eu vou ter que votar, tá certo? O outro ponto que eu ia colocar na mesa, que é a reforma da renda, que é um problema que ele fez. Tudo bem, vai ser aprovado, mas a troco de quê? E quando? Tá certo? Quanto de emenda extra não vai ter que brotar para isso ser bem votado? Então é o seguinte, não sei se você entendeu o seguinte, eu acho que o momento hoje que a gente coloca desse negócio, eu acho que tem outras coisas em volta e o momento que eu acho que a gente vai ter muito discurso, tá certo? E pouca atividade. Todo mundo esperando a hora certa de botar a cara para as eleições de 2026. Então a gente tem o Bolsonaro, Lula e STF na superfície e embaixo da lâmina d'água as forças políticas se organizando, é isso? Exatamente. E nessa organização a gente tem um movimento que pode criar, acho que o maior partido do país, que é a União, entre o União Brasil e o PP. Qual que é o tamanho desse processo de aproximação, Murilo? As placas tectônicas da política brasileira têm se movimentado e de forma silenciosa. Mas essa forma silenciosa pode impactar muito a conjuntura de 2026. E essa junção, essa possível junção entre União Brasil e PP, na verdade é um resgate até histórico, porque os 2 partidos pertenciam, era o PDS, foi o partido sucessor da Arena. O PDS dividiu-se em 2, criando ali uma parte do Maluf, que ficou com o PP, que hoje é o Partido Progressista, antes era PPB, e ali nasceu a Frente Liberal, com Jorge Bornhausen, Marco Maciel, Guilherme Palmeira, Aureliano Chaves, que depois montaram o PFL, e hoje é a União Brasil. Então, essa união de PP e União Brasil é, na verdade, um retorno ao antigo PDS, né? É muito interessante essa lembrança, cara. Muito legal essa lembrança. E pode se tornar um grande player da centro-direita para 2026, porque ele traz consigo estrutura regional, são partidos que possuem grande estrutura regional, e estrutura financeira também, né? E é fundamental ter, numa eleição cada vez mais apertada, sem coligações, sem financiamento privado, você ter uma estrutura financeira. Então, certamente, esse vai ser um player decisivo, caso se concretize. Ainda há um longo processo para se formalizar, porque há
diversas pendências regionais. Por exemplo, na Paraíba, o Efraim Filho, que é do União Brasil, é adversário do PP do Aguinaldo Ribeiro. Em Goiás também tem algumas divergências, porque o Caiado já se lança como pré-candidato à presidência, mas o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, diz que sem o aval de Bolsonaro ele não apoiaria. Então, ainda há um longo caminho a percorrer, mas as cúpulas das duas legendas têm feito esse esforço para colocar essa federação como um player estratégico. No Brasil, desde 2022, Leonardo e João, foram formadas 3 federações. E, em grande parte, esse modelo não foi tão bem sucedido. O PSDB fez uma federação com cidadania, já anunciaram que vão desfazer a federação. O PSOL fez uma federação com a Rede, também já anunciaram que vão desfazer. E, por enquanto, a que está mantida é a do PT, PV e PCdoB. A federação é uma forma de você dar sustentação a partidos pequenos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira. O que chama a atenção nessa federação do PP e União Brasil é que são 2 partidos robustos, que possuem estrutura a nível nacional e que hoje não correm risco de ficar de fora da cláusula de barreira. Mas as 2 cúpulas partidárias entenderam que essa junção pode colocar esse partido como um grande porta-voz da centro-direita, parecido com o que nós temos na CDU da Alemanha, que é o partido da Angela Merkel, o PP espanhol, o Partido Popular Espanhol, ou o Partido Conservador Britânico. Então, o Brasil tentar formalizar uma grande frente de centro-direita, até mesmo para quebrar essa divisão que tivemos nas últimas eleições de uma esquerda mais radical junto com uma direita mais radical, que o Brasil poderia caminhar por um centro conservador. Então, a agenda programática dessa federação nasce por esse caminho, de apresentar uma alternativa e de ocupar um espaço político que hoje está um pouco disperso. Eu só queria complementar ele. Tem um fato muito importante. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar que a União e o PP vão fazer a federação. Eles sozinhos, cada um tem que lançar 540 candidatos a deputados federais, que é 513 mais 27, perfeito? Sim. Tá legal. Eles têm que lançar 1.080. Se eles fizerem a federação, eles têm que lançar quantos? 540. Fica mais barato as eleições? Vamos colocar que se juntar os dois, eles vão ganhar R$1 bilhão de fundo eleitoral. Ele dá 1 milhão para cada deputado federal. Ainda sobra mais 500 milhões de reais para ele fazer senador e governador. É vantajoso ou não? Não. Olha só, tem uma questão econômica nesse processo importante. Tá certo? Quem tem esse volume de dinheiro? O PL e esta federação. Quem vai chegar mais próximo é o PP com 600. O resto tem 400. Então, eu acho que as pessoas estão fazendo conta real de quanto vai custar uma eleição e quanto que eu ganho. Vou dar um exemplo, tá certo? O que eu quero colocar é o seguinte, eu pego esses 2 partidos em Brasília, tá certo? Eles têm 3, se não me engano, são 3 deputados federais. Tá legal? Uhum. Se eles lançarem, tá certo, 18 candidatos, vão fazer 3. Se eles lançarem 9, eles vão fazer 3. Gastou menos dinheiro ou mais dinheiro? Sobrou mais dinheiro para se fazer senador? Sobrou mais dinheiro para fazer deputado distrital e governador? Então é o seguinte, eu acho que esse negócio da federação, no final, vai bater no bolso. E o bolso para frente. Porque se eu não eleger deputado federal e não tiver voto para deputado federal, tá certo? Eu não tenho dinheiro. Nem do fundo eleitoral e muito menos do fundo partidário. Tá legal? Então, o que eu acho que a gente precisa dar uma olhada, tudo bem, vamos olhar no conceito da minha força política, mas todo mundo está pensando o seguinte, sem dinheiro eu não tenho partido, sem dinheiro eu não tenho campanha. Então é o seguinte, por isso que eu estou te falando, quando você coloca que tem um bastidor olhando 26, não só 26, ele está olhando o seguinte, o futuro político conceitual do que vai ser para frente. Porque é o seguinte, a gente pode botar outro ponto que
que a gente coloca assim, quando eu começo a olhar que vai ter as cláusulas de barreira, ter menos partido, a probabilidade do semipresidencialismo colocar na pauta e crescer é muito grande. Tá certo? Então é o seguinte, olha só o momento e quantos temas estruturantes, tá certo, da política tá nesse momento. E tá tudo correndo assim, é uma conversinha daqui, mas aquilo está crescendo porque é o seguinte, não tem como fugir de todos esses pontos que a gente colocou na estruturação da política e olhar nas eleições de 2026. Esse ponto é bem interessante, João, porque, no fundo, a questão da federação, o grande debate é que, nos últimos tempos, o Brasil chegou ao ápice da fragmentação partidária em 2018, com 30 partidos com representação no Congresso Nacional. Imagina fazer uma coalizão para conversar com 30 partidos. Eu lembro que tinha Câmara de Vereadores com 9 vereadores, que é o mínimo. Cada cadeira da Câmara de Vereadores pertencia a um partido político. Então, só nessa última eleição municipal houve uma redução de 70% do número de partidos políticos com assento nas câmaras de vereadores. E isso vai respingar certamente também na representação congressual, impactando, inclusive, na formação de coalizões e das bases de governabilidade. E hoje, chegamos ao ápice com 30 em 2018. Hoje nós temos 16 partidos mais federações com representação no Congresso, ou seja, quase que uma redução pela metade. A tendência é que em 2026 isso caia ainda mais e que a gente chegue em 2030 com cerca de 7 a 8 grandes legendas ou federações. Isso vai mudar completamente a configuração de poder no Congresso Nacional e nas relações aqui em Brasília, né? Agora, só para descobrir. Olha só, a gente fez um estudo aqui muito legal, que eu acho interessantíssimo. Olha só. A gente pegou todos os votos nas eleições proporcionais de 24, tá certo? E transformou ela no sistema, vamos colocar, os votos de vereador proporcionais, se os partidos receberem, como é que seria a formação do Congresso Nacional? Tá legal? E deu um negócio maravilhoso, porque é o seguinte, o maior partido, tá certo? Que teria dentro dessa relação, teria 60 parlamentares, o maior. Certo? E teriam, tá certo? 7 partidos até 40, de 60 a 40 parlamentares. Tá certo? Então, o que eu falo é o seguinte, qualquer pessoa para governar a Câmara, tá certo? Precisaria de, no mínimo, 5 partidos. No mínimo, 5 partidos para poder governar. Tá legal? Então, o que eu estou falando é o seguinte, a governabilidade, as pessoas estão fazendo essas contas. Como é que vai ser a minha governabilidade dentro desse processo? Como é que vai ser a política pública que eu vou querer e eu vou ter que mostrar para a sociedade? Só estou colocando isso porque esse é um ponto importante. E que, se nós estamos discutindo aqui, quem está com a dor lá, olhando para frente, também está fazendo essa mesma conta. Fazer essa associação entre número de partidos, fragmentação e governabilidade é uma conta que todo mundo faz, né? Assim, tradicionalmente é uma coisa comum, né? Agora, uma coisa que você trouxe, e aí não sei como é que Murilo olha, é a relação entre redução de número de partidos e mudança de regime político. Porque você falou em algum momento que a atenção desses caras está no Congresso porque o Congresso caminha para assumir efetivamente o seu papel, o seu protagonismo na gestão do país. Esse empoderamento dos partidos necessariamente leva a um empoderamento do Congresso e a constituição de um regime de poder mais concentrado no legislativo. Não vou nem falar em formalização de parlamentarismo, não. Mas há um regime de governo, há um poder concentrado no Congresso Nacional? A aglutinação partidária, ela vai fomentar e ocasionar de forma natural uma aglutinação de preferências dentro do Congresso Nacional. Então, vai facilitar, de alguma forma, a identificação dos atores políticos e a identificação de legendas na defesa de determinada agenda.
isso facilita um pouco no trato do executivo com o legislativo, né? A despeito das diferenças internas das legendas, porque as legendas vão ficar mais compactadas, mas o Brasil, como um país continental, tem muitas diferenças regionais, né? Houve a fusão do PSL com Democratas e União Brasil, mesmo até hoje o partido é completamente cindido, porque tem diferenças. A região sul pensa de um jeito, o pessoal do Nordeste é de outro. Então tem essas questões internas das legendas. E não à toa que o governo Lula montou seu ministério não conversando com as cúpulas nacionais na indicação dos ministros, mas com caciques de legendas, seja do União Brasil, do PP ou do Republicanos. No primeiro mandato do governo em Lula, em 2003, a coalizão dele era composta por 7 a 8 partidos, a sua composição ministerial. Hoje, são 14 partidos. Então, mesmo havendo uma redução de partidos na Câmara, houve um aumento de partidos no Ministério. De partidos nos ministérios. E né? não resolveu. E não resolveu. Então, me parece ser um problema estrutural. E vejo com ceticismo a mudança de governo, porque já tivemos na última década um fortalecimento do Congresso Nacional, com o poder menos centralizado na presidência e mais ancorado no legislativo. Creio que isso vai se fortalecer cada vez mais, um Congresso cada vez mais independente, com os partidos de centro cada vez mais independentes do poder central. E se não tiver liderança para defender a mudança de sistema de governo, se não tiver um Michel Temer dentro do parlamento, dificilmente anda. Então, é possível ter alteração do sistema de governo? Mas é preciso que as lideranças, e aí os presidentes da Câmara e do Senado também campem essa defesa. Quem sabe a configuração para 2026. Né? Olha só, eu tenho uma tese, tá certo? Que é o seguinte: a idiosincrasia do poder no Brasil, ela é estrutural, tá certo? Por quê? A nossa Constituição ela é parlamentarista e o nosso sistema é presidencialista. Então, esta confusão, tá certo? Não existe. O que eu acho é o seguinte, olha só, o que a gente está colocando é o seguinte, olha só, a partir do momento que um parlamentar tem na sua mão, no mínimo 45 milhões de reais por ano, para ele colocar o dinheiro dele, 50% da saúde e o resto aonde ele quiser, sem pedir favor para ninguém, ele tem uma liberdade significativa. Vamos olhar em 2023, o que um parlamentar do baixo clero tinha para levar para o município dele? Nada. Hoje, ele tem uma fortuna que tem município que não tem esse orçamento. Tá legal? Então, o que eu estou colocando uma coisa é o seguinte, o modelo político hoje e a relação do debate e do fisiologismo, ele está mudando. E ele muda significativamente. Quanto aos partidos, eu tenho um exemplo que eu não posso citar nome, tá? Mas aí é o seguinte, tem um partido, tá certo? E ele tinha 2 candidatos em uma cidade diferente, 100 quilômetros uma da outra, tá certo? Os 2 do mesmo partido. Um votou com Lula, o outro votou sem Lula. Com Lula. Você sabe o que um fez contra o outro dentro do mesmo partido? Ele falou o seguinte, ele foi na base, esse cara votou com Lula, esse cara votou contra o Lula. Certo? O que aconteceu? Vai ter que chegar num acordo, concorda? Esse nível de exposição e de briga vai começar a ocorrer dentro do partido. Então, eu acho que os partidos tendem a conversar, os partidos tendem a buscar solução. Isso é um processo de evolução. Tá certo? Aquele negócio que eu sou dono do partido, não ligo para nada, eu ligo para o meu umbigo, vai dificultar. Nós vamos ter que ter cacife. E cacife vai ter que negociar muito. A gente vai ter uma experiência agora, só colocando o seguinte, o Hugo prometeu para o baixo clero que vai fortalecer as comissões. Tá certo? Essa vai ser uma grande prova para saber a força do baixo clero. Tá certo? Que o baixo clero não quer mais urgência. O Hugo já quase quebrou uma mesa lá por causa desse assunto. Então, como é que vai ficar isso? Não sei se você está entendendo. Eu acho que esta questão política organizacional,
a gente está fazendo um grande debate e as mudanças elas vão ocorrer de uma forma que meio sem previsão. Muito mais de briga de conceitos que tem, até mesmo do republicano. O republicano hoje tem uma briga significativa entre o conservadorismo e o religioso, tá certo? Onde eu misturo um partido com religião e se eu brigo no partido, eu perco, tá certo? Adeptos à minha religião. E aí, como é que eu fico? Eu tenho que tomar cuidado dentro desse processo. Então, todas essas ligações vão ter que olhar da agora para frente para dar a sustentabilidade, como que isso vai se fundir e ter a ocupação de espaço para pauta. Só uma provocação. O meu medo hoje é os partidos vão ter que ter uma linha de identidade. O que é que eu quero do país? Eu tenho um problema da Previdência, eu tenho um problema de salário mínimo, eu tenho um problema de educação, eu tenho que rever o SUS. Qual vai ser a posição de cada um desses conjuntamente para passar para a sociedade? Eu acho que isso é o que vem da agora para frente. Pós-eleição de 2026, eu acho que esse vai ser um grande debate que precisa ser feito para consolidar os partidos e realmente diminuir esse tamanho. Eu sei que eu dei uma forçada de barra, né, ao associar a redução de partido com mudança de regime de governo. Essas coisas não têm nada a ver, né? Mas são eventos que estão ocorrendo paralelamente e aí podem parecer que estão relacionadas, mas não necessariamente estão. Mas o que vocês estão colocando é que não importa tanto o regime, não importa tanto o desenho institucional, o que mais está pesando é o poder está se concentrando nos partidos. E aí, esse poder se concentrando nos partidos, ele leva a uma prática e um exercício diferente do governo, né? Da construção de políticas públicas, do processo decisório. Faz sentido? É por aí? Ou não? O desenho da instituição, da presidência, ainda é mais importante na definição dos posicionamentos que os partidos vão ter? Eu tendo a concordar muito com o João, a questão partidária, como ele bem mencionou. A redução da fragmentação partidária vai forçar os partidos políticos a se organizarem internamente e a possuírem uma certa roupagem minimamente programática daquilo que eles vão defender para o Brasil. Em busca de uma unidade mínima, por mais que existam diferenças regionais e até correntes internas, mas a roupagem programática eles vão ser forçados a ter, até para criar uma certa identidade junto ao eleitorado, já que já vai ter menos partidos no xadrez eleitoral. Então, eles vão precisar criar essa certa identidade. Murilo, você que já trabalhou com consultoria, fazendo programa de governo, ajudando, existe essa demanda do eleitor? De partidos com mais identidade? Infelizmente, não. Essa é a realidade. A campanha no Brasil é muito personalista. O cidadão na ponta está preocupado, às vezes, pelo perfil mesmo do candidato. A agenda partidária, infelizmente, é relegada ali ao segundo plano, né? Não há muito debate de ideias da agenda programática da legenda. No fundo, o cidadão vota na pessoa, né? No indivíduo, e não porque ele pertence a determinado partido, né? Então, essa roupagem programática, ela vem da cúpula? Bem, devo fazer uma pergunta diferente. Vamos colocar o seguinte. Nós estamos vivendo uma revolução, que é as redes digitais. Isso não muda um pouquinho? Porque é o seguinte, olha só. Hoje, antigamente, eu conhecia a pessoa porque eu tinha um relacionamento até pessoal dela. Hoje eu posso conhecer essas pessoas pela rede. Pelo que ela fala, por que ela propõe, por que ela mostra. Será que isso também não vai forçar um pouco mais essa unidade e essa venda de serviço ao cidadão pelo político, pelo partido? Talvez sim, talvez seja uma boa provocação para as legendas. E nessa questão da democracia digital, o grande desafio é qualificar o debate,
o debate de ideias nas redes sociais, que nos últimos tempos tornou-se muito rasa, né? Rasa, tóxica em algum determinado ponto, e que até fomentou um certo radicalismo no Brasil, porque muito ruído e pouca qualidade, né? Então, esse é um grande desafio hoje para os partidos políticos no Brasil. Eu lembro que o senador Marco Maciel, ainda na época ali de 1985, dizia que o grande desafio para o Brasil se tornar uma democracia consolidada é a construção de partidos vertebrados. E ele dizia que partidos vertebrados precisam ter uma coluna programática, uma agenda que possa respingar, seduzir o eleitor. Mas de lá para cá, o nosso pluripartidarismo, tivemos apenas uma profusão de legendas com nomes, uma sopa de letras, mas sem apegos programáticos ideológicos. Hoje, quando você lembra do PL, você não lembra da agenda do PL. É o Bolsonaro. O próprio PT é Lula, né? Então, as figuras individuais, o personalismo é muito forte no nosso sistema eleitoral, né? O nosso sistema proporcional de lista aberta acaba favorecendo esse sistema que é muito caro, muito fragmentado em termos partidários e também muito personalista. Então, de 1999 até aqui, nós tivemos 10 mini-reformas eleitorais, mas nenhuma delas tratou de reformar os partidos políticos, que ainda hoje são muito fechados, parecem cartórios, porque quem é novo, quem é jovem e deseja entrar na vida pública e não tem um sobrenome famoso ou não tem muito dinheiro, é muito difícil quebrar aquela barreira. Então, os partidos vão ter que sair do mundo analógico e vir para o mundo digital. E isso passa necessariamente por uma atualização programática, criar conexão com a agenda real do cidadão, segurança, desemprego, inflação, tratar realmente da vida, do que importa ali para a vida do cidadão. Isso vai ser o amálgama que pode recuperar ali o prestígio dos partidos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, provocando já nessa linha, olha só. Hoje, as redes sociais, os computadores, as coisas estão muito voltadas ao algoritmo. E os algoritmos, é um algoritmo individual, ele adapta a cada um ao interesse de cada um. Tá certo? Então é o seguinte, eu para entrar na rede de qualquer cidadão, eu vou ter que me identificar com ele. Como é que ficam os partidos com isso? O grande desafio é furar essa bolha. Furar a bolha do algoritmo. Porque de nada adianta hoje você só conversar com quem lhe segue e seus apoiadores. Você tem que convencer, inclusive, aqueles que ocasionalmente discordam de sua agenda. Então, essa capilarização dos partidos para conversar além do algoritmo é também um desafio enorme nesse mundo digital. Sair da bolha e conversar para além do seu território partidário. Hoje o PT enfrenta esse problema de forma clara. O PT hoje, que foi eleito por uma frente ampla, que os votos foram os votos necessários para que Lula vencesse a frente ampla, chegou ao poder, o partido muito fechado ainda, dialoga muito com sua base e esquece de conversar com a sociedade em geral. Então, os partidos precisam criar essa identidade nacional também, conversar para além de suas fileiras, dos seus apoiadores. E não apenas se fechou, quer dizer, como continua se fechando. Né? Porque a nomeação, por exemplo, da ministra Gleisi Hoffmann foi interpretada muito nesse sentido, né, do partido que podia ter tido a oportunidade de fazer uma sinalização para um outro campo e não fez. Para a gente fechar esse episódio e voltando aqui ao ponto que a gente começou. Então eu posso dizer que esse julgamento ele não tem potencial de reproduzir em 2026 a dinâmica de 2022, que tem coisa mais importante acontecendo e que a gente vai ter em 2022 uma janela de oportunidade para discutir um processo eleitoral presidencial fora da dicotomia
Lula, Bolsonaro? Ó, eu vou só... Começa você, o Murilo só para ele termina. terminar e vocês terminarem. Eu acho que a gente... todo mundo está querendo dar muito valor para esta decisão. Mas eu acho que no aspecto, como o mercado fala, isso já está prefixado para os políticos. Tá certo? É mais espuma do que outra coisa. Exatamente. Eu acho que o mais importante é o que está nos bastidores hoje, nas federações, no olhar para frente de quem vai ser candidato e como vai ser a organização para as eleições de 2026. Isso é mais simplesmente uma espuma, porque é o seguinte, eu acho que nem as redes sociais isso circula mais. Tá certo? Então, eu sinceramente acho que estão querendo criar um fato, estão querendo quebrar a bolha, tá certo? Para ver se consegue reacender esta briga entre Lula e Bolsonaro. Você vai por aí também, Murilo? Há uma certa fadiga de material dessa agenda. E eu também acredito que o julgamento de hoje não deve respingar tanto no processo eleitoral de 2026. A agenda vai ser outra, a agenda que o brasileiro que está sofrendo com a inflação, no fundo, é o que vai pesar, se ele está andando na rua e tem um celular roubado. Então, essa é a agenda do dia a dia real. E esse vai ser um grande desafio para que as lideranças consigam se projetar, consigam criar essa conexão com a agenda do brasileiro, né? O eixo de poder ideológico, de poder, mudou em Brasília. Como o João, você, Leonardo, bem ressaltou. Menos centralizado na presidência, mais ancorado no legislativo. E o eixo ideológico também. Da redemocratização até ali, dos anos 2000 até 2010, digamos assim, passamos por um processo de um progressismo na nossa agenda, com a Constituição, com os programas sociais, com a abertura econômica. E de 2010 para cá, talvez de 2013 para cá, vamos colocar ali o marco temporal das manifestações de rua, a agenda mais conservadora de valores, ganhou muito corpo na sociedade. E isso vai pesar na eleição de 2026. O grande desafio é a projeção de nomes. Qual é o cardápio oferecido aos brasileiros? A oposição precisa se organizar se quiser retomar o poder, ou senão vai ficar presa a essa dinâmica que interessa muito para quem hoje ocupa o poder. Murilo, isso me dá até um certo otimismo, viu, João? A gente sair dessa dicotomia aí, poder discutir outras coisas, que não seja polarização, que não seja Lula e Bolsonaro, eu acho que é uma sinalização muito interessante, especialmente para quem precisa tomar decisões, né, para quem se preocupa com o ambiente futuro. Murilo, João, muito obrigado. Murilo Medeiros, eu gostaria que você desse aí a sua despedida e de pronto eu quero deixar o espaço aberto para você. Você hoje é um debatedor público muito importante em Brasília, então nos honra muito a sua presença, a presença de hoje e com certeza a presença em futuros episódios. Obrigado, Leonardo. Obrigado, João, pelo convite. Adorei participar do Capital Político e fazer essa roda de conversa sobre os debates atuais no Brasil. E super obrigado pelo convite. Espero voltar outras vezes. Estar aqui com vocês. Voltará. Obrigado. Obrigado. Obrigado, João.